seja bem-vindo. Uma alegria nós estarmos juntos para compartilharmos da palavra do Senhor. Hoje, para falar sobre a pedra angular, pedra de esquina. O que era a pedra angular? Nas construções antigas, a pedra angular era semelhante ao alicerce da obra. Então, a partir da pedra de esquina é que a obra tinha ali o seu prumo, ela tinha o seu início. Então, as demais pedras eram montadas em cima do ângulo que essa pedra angular ela dava. Então ela era estabelecida, ela era colocada e a partir dela a construção começava. E pedra angular foi uma das referências, dos símbolos usados na palavra pelos profetas e também nos Salmos para anunciar a chegada do Messias. Salmo 118, verso 22 ao 26 diz assim: A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, nós te pedimos, prospera. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Tem muita coisa maravilhosa, tremenda aqui nesse trecho desse salmo que nós lemos. É um salmo muito messiânico e ele foi compreendido por aqueles que, quando viram Yeshua, Jesus, entrar por Jerusalém, declararam Hosana nas alturas. A palavra Hosana em hebraico, Hoshaná, é essa expressão de salva-nos, Senhor, nós clamamos agora, uma súplica de salvação, e é justamente isto que está falando aqui no Salmo, quando está apontando para aquele que seria a pedra rejeitada, mas que se tornaria cabeça de esquina, Jesus, o Messias. E no verso 26 tem a expressão que Jesus diz também, quando ele chora ao ver Jerusalém, e fala que Jerusalém não o veria mais até que clamasse Baruch haba Beshem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, tanto a primeira quanto a segunda vinda do Senhor estão aqui profetizadas nesses versos do Salmo. Tem coisas maravilhosas e interessantes além destas que nós já falamos. Por exemplo, a Even Pinah, a expressão em hebraico para pedra de esquina. A palavra Even, ela possui, se você olhar, ela tem 3 letras. E nela você vê a palavra Av, que é pai em hebraico, e a palavra Ben, que é filho. Então, Even seria um Av Ben, seria um pai e o filho, mostrando realmente a unidade perfeita que existe entre o pai e entre o filho, entre Jesus e entre Deus. É maravilhoso a gente poder ver nos detalhes como a profecia do Senhor se cumpre, porque Jesus e o Pai são um. Você não consegue tirar, você não consegue desconectar. Tudo que Jesus fez enquanto esteve na terra, enquanto ele andou aqui por estas ruas, enquanto ele curou pessoas, ele não fazia porque pensava simplesmente assim. Ele fazia porque via o Pai fazendo. E porque o Pai trabalhava, ele também trabalhava. Porque o Pai o direcionava, ele que é o Filho gerado pelo Pai, ele também, sendo Deus, manifestava dessa forma. Então, essa pedra, ela foi rejeitada. E a pedra, como diz aqui o Salmo, a pedra que os edificadores rejeitaram. Nós sabemos, e uma das coisas que a gente procura fazer aqui no Abait Sheli é quebrar toda essa questão antissemita que infelizmente esteve na história do cristianismo. Não levando para uma idolatria do judeu ou de Israel, mas trazendo a verdade bíblica. Jesus, um judeu, que teve todos os seus discípulos judeus, que toda a sua igreja primitiva ali no início era formada por judeus. Então, quando a gente fala os judeus o rejeitaram, a gente não pode pensar na totalidade, porque também seria certo dizer os judeus o aceitaram. É fato que uma boa parcela do povo não recebeu, naquele momento, principalmente a liderança sacerdotal, embora haviam alguns, e depois lá em Atos a gente vê que muitos recebem, abraçam a fé, mas
houve uma rejeição dos edificadores, houve uma rejeição dos seus, como disse, não da totalidade, mas de boa parte do povo e principalmente daqueles que olhavam estas escrituras e não conseguiam compreender. Sabe, é incrível a gente ver como o povo mais simples reconheceu aquilo que eles esperavam. E aqueles que todos os dias olhavam, estudavam e olhavam esses versos, não conseguiam reconhecer Deus passando no meio deles. Sabe, imagina você pedindo ou clamando por alguém e esse alguém passa e você olha, despreza e continua clamando. Foi isso que aconteceu. Aqueles que pareciam estar mais aptos a receber, rejeitaram a pedra. Só que o que o verso diz? Que essa pedra tornou-se cabeça de esquina. Cabeça, rosh, porque no cabeça Deus criou todas as coisas. Então a pedra, o filho e o pai, o pai que enviou o filho, foi rejeitado, foi colocado como rosh, o princípio de todas as coisas. Jesus é o cabeça da igreja, mas ele é o primogênito, ele é o princípio da criação. Tudo foi feito nele, nada do que foi feito sem ele seria possível. Ele é tudo, ele é o alfa, o ômega, o aleph e o tav. Então nós temos algo poderoso no Senhor. E lá em Isaías 28, versículo 16, a palavra diz assim: portanto assim diz o Senhor, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. A vida de Jesus aqui na terra, ela foi, e eu digo, ela é uma contradição no mundo e aqui em Israel. Por quê? Porque ela foi uma bênção. Ela trouxe livramento, ela trouxe salvação, mas ela trouxe perseguição, ela trouxe confusão. Por isso que é estranho a gente ler textos como um que eu amo muito. A gente até gravou uma música que fala: não vim trazer a paz, não penseis que vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Às vezes é meio estranho ouvir isso. Como assim? Ele está falando de guerra? Não, porque há muitas coisas que aparentam ser contraditórias, mas porque assim é a vida de quem anda e decide andar firme no Senhor. Isso foi profetizado também quando Jesus nasceu. Houve um homem chamado Simeão que fez um cântico profético sobre a vida dele. E ele fala: este menino está destinado tanto para ser ruína, como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Talvez você já parou para pensar como a sua vida, a partir do momento que você se firmou e decidiu andar nos caminhos do Senhor, ela parece ser contraditória. Há ambientes que parece que você é uma bênção e você é como um referencial, né? Uma pedra de esquina, sabe? Tudo inicia a partir do teu exemplo, mas tem ambientes que parece que você é uma pedra no sapato. E às vezes a gente fica meio assim: Senhor, será que eu estou sendo de ânimo dobre? Será que eu estou tendo uma vida dupla? E hoje essa palavra vem para acalmar o teu coração. Porque Jesus, em muitos lugares, ele era celebrado. E dentro da sua família, por um tempo, ele foi tido como louco. Em muitos lugares, as multidões o seguiam. Mas na sua própria cidade, as pessoas falavam: não, é o filho de José, é o filho de Maria, é o filho do carpinteiro, é o menino Jesus que jogava bola aqui na rua. Então, como que parece que a gente fica transitando às vezes em ambientes onde em momentos parece que somos referenciais e em momentos nós somos um problema? Você já parou para pensar que a igreja do Senhor tem vivido esse tempo onde nós somos bênção na vida de muitas pessoas, mas muitos da sociedade já olham para nós como um grande problema para a sociedade, um grande problema para esta geração. E aí a gente vai ganhar diversos tipos de elogios, vamos dizer assim. Porque querendo fazer o bem e servir a Deus, parece que tem pessoas que se incomodam com isto. Porque a pedra provoca isto. Porque a pedra, ela tem um firme fundamento. Ela é um firme fundamento. E a nossa vida está construída em uma pedra. Qual pedra que é esta? Não há salvação sobre nenhum homem. Não há ninguém, tanto debaixo do céu ou no céu, ao qual tenha um nome dado, senão o nome de Jesus, para que a nossa vida seja baseada, seja construída e seja edificada. Jesus foi amado por muitos,
foi odiado também por outros. Se prepare. Se talvez você está no começo da tua caminhada, perseguição vem no pacote do discípulo. Não é só bênção. Talvez você está aqui terminando uma semana cansado e fala assim, eu preciso de uma palavra de conforto. Você precisa sim de uma palavra de conforto. A pedra que é o Senhor é a rocha onde a tua vida está edificada. Mas ela também nos prometeu que nós seremos perseguidos, porque Ele, o nosso mestre, foi. E isso fará parte da nossa caminhada com o Senhor. Nem toda perseguição significa que você está posicionado diante de Deus. Mas guarde uma coisa no teu coração. Todo posicionamento diante de Deus vai gerar perseguição. Interessante que quando Pedro tem a revelação e ele fala quem é Jesus, Jesus ele vai ali e ele faz um jogo de palavras relacionado com pedra também. E ele fala que não foi carne, nem foi sangue que o revelou, mas foi o Pai. E ele, em português, diz assim, eu te digo, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Como assim? Tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele usa o nome Pedro e fala que sobre esta pedra, porque Pedro é Cefas. Cefas é considerado uma pequena pedra. Mas a palavra que usa ali, quando a gente vê no grego, quando ele fala sobre esta Petra, em hebraico, Even. Even significa grande rocha. Então nós somos pequenas pedras, como Pedro. Pedro, você é uma pequena pedra. Você que está aí, você é uma pequena pedra. Mas a tua vida não está edificada na areia. A tua vida não está edificada em filosofia. A tua vida está edificada na Even Piná, pedra de esquina, a grande rocha, Jesus Cristo. E aí Pedro ele vai fazer uma declaração muito poderosa, muito maravilhosa, que eu quero ler com vocês. Ele fala lá na carta, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, até o 8. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens. Olha lá, o que o salmista profetizou sobre o Messias. Mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, pequenas pedras, mas vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas aí o texto continua e fala, mas nós, não, você é geração eleita, nós somos geração eleita. Nós somos chamados por Deus para ser povo dele exclusivo, como sacerdócio real para cumprir um propósito. Então firma a tua vida hoje no Senhor, conserta a tua vida, ajeita. Tem alguma coisa fora do que a pedra de esquina traz o prumo? Acerta hoje, se arrepende, peça perdão, coloca a tua vida em ordem e cresça, frutifique, porque no final o que importa, o que vai prevalecer é aquilo que foi construído nessa grande rocha. Que a nossa vida esteja firmada no Senhor, Even Piná, pedra de esquina, que a tua vida esteja fundamentada no Senhor. Se você tem sido pedra de escândalo, de tropeço na vida de alguém, apenas olhe para a palavra e veja se você está no prumo da palavra. Se estiver, não recue, não se acovarde, se alinhe a Jesus, fique no Senhor. Ele é o nosso referencial. Agora, se o teu crescimento está fora daquilo que é a vontade dele, volte hoje. Se alinhe à vontade dele. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te fortalecer, porque a tua vida, porque a nossa vida, a nossa casa está fundamentada numa grande rocha que é Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente final de semana. Seja cheio da presença do Senhor. Fique firme nele. Você gostou desse conteúdo? Quer aprofundar o seu conhecimento da palavra, das escrituras através dos originais? Nós temos para você um curso de alfabetização de hebraico do zero. Aqui na descrição desse vídeo tem o endereço da nossa plataforma onde você pode adquirir esse curso.
Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, o seu comentário e a sua sugestão. Shalom, shalom.